bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou Humberto Gonçalves, licenciado em Ciências Agrárias, responsável técnico pela Unidade de Referência Tecnológica de Tenório, no estado da Paraíba, mais conhecida como a URT Tenório. A unidade faz parte do projeto Forrageiros para o Semiárido, que é uma parceria do sistema CNA-Senar e da Embrapa, e com apoio da Federação da Agricultura da Paraíba, a FAEPA-PB. O município de Tenório está localizado na porção central-norte do estado da Paraíba, na microrregião do Seridó Oriental Paraibano. Os índices pluviométricos anuais do município variam entre 450 e 550 milímetros, com distribuição irregular, temperatura média de 25 graus e umidade relativa do ar média na faixa de 75%. Fica distante 196 km da capital do estado, João Pessoa. Vamos iniciar o nosso dia de campo virtual apresentando as variedades da estação 1, onde foram plantadas as culturas anuais, que são indicadas para silagem. A silagem é uma prática de grande importância para os produtores rurais, pois propicia reserva de alimento para os rebanhos nos períodos de estiagem. Na URT Tenório foram testadas 6 variedades de forrageiros anuais, sendo 2 variedades de milho, com espaçamento entre fileiras de 70 cm e 5 plantas por metro linear, compondo um estande de 71 mil plantas por hectare. 2 variedades de sorgo, com espaçamento de 70 cm entre fileiras e 8 plantas por metro linear, formando um estande de 114 mil plantas por hectare. E 2 variedades de milheto, com espaçamento entre fileiras de 50 cm e 13 plantas por metro linear, formando um estande de 260 mil plantas por hectare. Os plantios foram realizados no mês de março, no período em que se inicia o ciclo das chuvas nessa região. A adubação foi realizada mediante análise de solo, obtido na área da URT Tenório, sendo utilizado superfosfato sílico na adubação de fundação e na adubação de cobertura foi utilizado cloreto de potássio e nitrogênio, no período compreendido entre o 30º e 40º dia pós-plantio. Vamos agora para o ranking de desempenho por produção aqui da estação 1, das gramíneas anuais. Para os 4 anos de projeto na URT Tenório, tivemos em primeiro lugar o sorgo Ponta Negra, com uma produtividade média de 15,6 toneladas de matéria seca hectare ano, com um ciclo médio de 100 dias. Em segundo lugar, o milheto 1501, com uma produtividade média de 9,3 toneladas de matéria seca hectare ano, com um ciclo médio de 93 dias. Em terceiro lugar, o sorgo BRS 658, com uma produtividade média de 6,9 toneladas de matéria seca hectare ano, com um ciclo médio de 93 dias. Em quarto lugar, o milheto Ipabuque, com uma produtividade média de 6,8 toneladas de matéria seca hectare ano, com um ciclo médio de 93 dias. Em quinto lugar, o milho Gorotuba, com uma produtividade média de 5,6 toneladas de matéria seca hectare ano, com um ciclo médio de 88 dias. E em sexto lugar, o milho BRS 2022, com uma produtividade média de 3,2 toneladas de matéria seca hectare ano, com um ciclo médio de 91 dias. E aí, o que acharam do nosso ranking das anuais? Vamos agora para o destaque? E o nosso grande destaque foi o sorgo Ponta Negra. Estamos numa região em que os índices pluviométricos oscilam entre 450 e 550 milímetros, e em um período muito curto, sendo no máximo 90 dias e mal distribuídos. Então, é de grande importância cultivar variedades de plantas resistentes aos períodos de estiagem, que sejam precoces e resilientes. Então, estas são características inerentes ao sorgo Ponta Negra. Nos últimos 4 anos e após a realização de visita de produtores rurais de algumas regiões do estado da Paraíba ao URT Tenório, o sorgo Ponta Negra tem sido muito utilizado na produção de silagem para alimentação animal. Observamos como ponto positivo em relação à cultura do sorgo Ponta Negra a baixa incidência de praga como largata em relação à cultura do milho. Agora eu estou na estação 2, onde foram testadas as gramíneas perenes. Aqui na URT Tenório foram avaliadas 6 variedades de gramíneas perenes, em tratamentos solteiros e consociados com moringa e lericídio. São elas o capim bufeuáridos, o capim andropógo, o capim corrente, o capim piatã, o capim maçai e o capim tamane. Avaliado em cultivos solteiros em consórcio, os plantios desses cultivares também foram realizados no mês de março, época do início do período chuvoso nessa região. Mediante análise de solo, foi realizada adubação de fundação, sendo utilizados 50 kg por hectare de P2O5 e 30 kg por hectare de cloreto de potássio. E logo após a cada corte de produção, utilizamos a lance 30 kg por hectare de nitrogênio. As adubações de plantio e de cobertura são de grande importância para o desenvolvimento das culturas. Porém, é fundamental que conheçamos o solo onde estamos trabalhando, e isso só podemos saber se fizermos uma análise de solo,
para então, a partir dessa análise, corrigirmos as deficiências existentes. Vamos para o nosso ranking de desempenho por produção da Estação 2. Ao longo do tempo de execução do experimento, os resultados obtidos foram: em primeiro lugar, ficou o capim-piatã, com uma produtividade média de 18,6 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e 16,1 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado, com um intervalo entre corte de 48 dias. Em segundo lugar, o capim-corrente, com uma média de 14,6 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e 14,7 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado, com um intervalo entre corte de 50 dias. Em terceiro lugar, ficou o capim bufeuáridos, com uma média de 12,3 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e 14,3 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado, com um intervalo entre corte de 40 dias. Em quarto lugar, tivemos o capim antropólogo, com uma média produtiva bem parecida com o terceiro lugar, sendo de 12,4 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e 14 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado, com um intervalo entre corte de 44 dias. Em quinto lugar, tivemos o capim maçai, com uma média de 7,8 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e 10,7 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado, com um intervalo de corte de 65 dias. E em último lugar ficou o capim tamani, com média de 6,9 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e 11,6 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado, com um intervalo entre corte de 65 dias. É importante ressaltar que nos tratamentos em consórcio com glericídio e moringa, os capins piatã, maçai, bufeuáridos e tamani apresentaram uma ótima relação folha-colmo e mantiveram os mesmos índices de produtividade dos tratamentos solteiros. Então, pessoal, agora chegamos na parte da apresentação da cultivar destaque entre as gramíneas perenes. E nosso grande destaque foi o capim-piatã, apresentando-se como mais uma alternativa de alimentação para os rebanhos do semiárido, pois o mesmo demonstra características inerentes a um ambiente de seca, apresentando resistência aos períodos de estiagem, precocidade, pois permite intervalo de corte no período da chuva com aproximadamente 48 dias, de fácil estabelecimento, sistema radicular chegando a atingir profundidade média de 70 cm e uma ótima relação folha-colmo. Na URT Tenório, conseguimos realizar até 4 ciclos de produção do capim-piatã com uma média de 19 toneladas de matéria seca hectariano, mantendo os mesmos níveis de produtividade dos tratamentos solteiros e consorciados com moringa e glericídia. O capim-piatã apresenta porte médio, sendo indicado para a entrada de animais ao atingir a altura de 40 cm e saída dos mesmos deixando um residual de 20 cm. Além do pastejo direto, o capim-piatã também pode ser ofertado aos animais na forma de feno ou silagem. Em relação à incidência de pragas, detectamos um ataque de largata no período de veranica em 2019, porém de baixa intensidade, não necessitando da utilização de aplicação de defensivos químicos. Agora estamos na estação 3, pessoal, onde estão sendo testadas as variedades das cactáceas, a palma forrageira. Não se pode pensar em fazer pecuária na região do semiárido sem a presença da palma, pois ela se apresenta como a única fonte de massa verde nos longos períodos de estiagem, muito comuns nessa região. No entanto, se faz necessário dar condição a essa cultura para que a mesma atinja produtividades satisfatórias. Na URT Tenório foram testadas 4 variedades de palma forrageiras, cultivada em tratamentos solteiros e consorciados com moringa e glericídia. São elas a orelha do elefante mexicana, a palma ipa sertana ou baiana, a palma miúda e a palma orelha do elefante africana. Os plantios foram realizados no mês de fevereiro de 2018, 30 dias antes do período do início das chuvas nessa região. Os espaçamentos utilizados foram de 1 metro entre fileiras e 25 centímetros entre plantas, formando um estande de 40 mil plantas por hectare. Foi realizada a adubação de fundação mediante a análise do solo e a partir do 2º ano de avaliação, utilizando como adubação de cobertura 10 toneladas por hectare de esterco caprino. O esterco é algo imprescindível para que se tenha um palmal produtivo. Vamos apresentar agora o desempenho por produção da nossa terceira estação, das cactáceas.
Em primeiro lugar, tivemos a palma orelha do elefante mexicana, que obteve produtividade média de 26,6 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e de 19,3 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado. Em segundo lugar, a palma miúda, com produtividade média de 21,42 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e de 16,3 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado. Em terceiro lugar, a palma Ipa sertânia, com produtividade média de 13,8 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e 12,9 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado. E em quarto lugar, a orelha do elefante africana, com produtividade média de 21,4 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo solteiro e 9,8 toneladas de matéria seca hectariano para o cultivo consorciado. Os cortes foram realizados sempre após o palmal completar 12 meses, sendo essa produtividade média obtida em 3 ciclos de produção. Vamos de destaque das cactáceas agora? Na URT Tenório, o destaque foi a palma orelha do elefante mexicana, pois tanto no tratamento solteiro quanto nos consórcios com Gliricídia e Moringa apresentaram produtividades médias de 22 toneladas de matéria seca hectariano. O nosso destaque apresentou bom crescimento lateral, alta brotação, alta produtividade e sistema radicular atingindo aproximadamente 1 metro de profundidade. É de fundamental importância para que se tenha um palmal sadio e produtivo, manter a cultura sempre livre de ervas daninhas, observar continuamente a existência de pragas, por exemplo, a cochonilha de escama. Na URT Tenório, identificamos ataque de baixa intensidade da cochonilha de escamas em todas as variedades testadas, mas realizamos o controle químico e eliminamos o foco. A palma é uma cultura bastante exigente em nutrientes e para que se tenha boa produtividade, as adubações, tanto de fundação utilizando fósforo, quanto as adubações de cobertura utilizando esterco animal, são de fundamental importância. É importante ressaltar que o produtor deve fazer análise de solo para que sejam feitas as devidas recomendações de adubação. Durante os 4 anos do projeto, foram realizados 3 cortes de produção, repetindo-se a mesma adubação e tratamentos culturais a cada ano. E as respostas de produção foram sempre as mesmas, acima de 20 toneladas de matéria seca hectariano, com uma taxa de sobrevivência de 98%. Estamos agora na estação 4 e vamos falar das lenhosas. Na URT Tenório foram testadas a moringa e a gliricídia, que são plantas utilizadas como forrageiras, que possuem um alto valor proteico, promovem o conforto térmico para os animais, produzem madeira, possuem um sistema radicular robusto, realizando assim a aração biológica, permitindo que o solo se torne mais produtivo. Ainda incorporam matéria orgânica ao solo e podem ser ofertadas aos animais na forma de feno, silagem ou in natura. Aqui na URT Tenório, realizamos o plantio das mudas com cerca de 50 cm de altura em abril de 2018, com espaçamento de 1 metro entre plantas e 3 metros entre fileiras. O plantio foi em covas de 30 cm de profundidade por 30 cm de diâmetro. A adubação foi feita utilizando 1 kg de esterco curtido por cova e NPK mediante recomendação técnica. Vamos apresentar agora o desempenho por produção aqui da nossa 4ª e última estação. A gliricídia ficou em primeiro lugar com produtividade média de 2,5 toneladas de matéria seca hectare corte. E em segundo lugar tivemos a moringa, com produtividade média de 1 tonelada de matéria seca hectare corte. Os cortes de produção foram realizados a cada 60 dias no período das chuvas e deixando um residual de 70 cm. Na URT Tenório foram realizados 3 cortes de produção ao longo de cada ano. Agora vamos apresentar o grande destaque aqui da estação 4 da URT Tenório. E a cultivar lenhosa que mais destacou foi a gliricídia. Com uma média de 3 cortes a cada ano, a gliricídia apresenta alta fixação de nitrogênio no solo, boa capacidade de rebrota, fácil manejo e resistência aos períodos de estiagem. Porém, sempre no início da seca acontece ataque de pulgões, atingindo as folhas mais jovens. O mesmo, se não for controlado rápido, pode interferir na produtividade da planta. Então aqui na URT Tenório, após identificar o ataque desses insetos, controlamos com apenas uma aplicação química ano. Pessoal, esses foram os resultados obtidos do projeto Forrageiras para os Semiáridos, coletado na URT Tenório, Paraíba, nesses 4 anos de projeto. Esperamos ter contribuído com os dados para este semiárido fantástico. Abraço a todos!